Olá pessoal, aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos continuar aqui a série de vídeos que respondem apenas questões do SSA 2, do assunto de Sociologia, Trabalho e Sociedade. Só para a gente se ambientalizar aqui um pouco, para responder questões com relação a esse assunto, é necessário que o aluno domine um certo conjunto de conhecimentos básicos. A relação do trabalho com o homem, trabalho enquanto acontecimento social, psicológico, existencial, a história do capitalismo industrial, a passagem do feudalismo para o capitalismo e todas as suas implicações, organização e impacto da produção, então, como é que as formas de organizar a produção foram mudando com o passar do tempo da história da indústria, as relações de trabalho e as condições de trabalhadores, que é a relação, às vezes conflituosa, às vezes harmoniosa, que acontece entre os empregados e os empregadores. Esse é um resumo do que é trabalhado quando a gente lidar com esse conteúdo de sociologia. Hoje nós vamos responder os SSAs de 2018 e 2017. 4 questõezinhas só com relação a esses assuntos. Vamos lá. SSA 2, 2018. No mundo capitalista, a produção de bens e serviços. No mundo capitalista, a produção de bens e serviços que atende às necessidades da sociedade foi um marco significativo na organização das relações sociais de hoje. Ou seja, a produção de bens industriais é um marco que define a nossa sociedade hoje. O processo produtivo é composto por 3 elementos principais que, quando associados, permitem a funcionalidade do sistema capitalista de produção. Sobre esses elementos, é incorreto afirmar que... Então, novamente, estes 3 elementos caíram no SSA do ano passado. Trabalho, meio de produção e matéria-prima. Então, estas 3 fases da produção, elas são citadas mais de uma vez durante os vestibulares de sociologia. Então, ele quer a questão incorreta. Vamos ler aqui, então. O trabalho é uma atividade essencial desenvolvida pelo ser humano que transforma a energia física ou mental em força de trabalho, capaz de atuar sobre a natureza para produzir o que sobre, né? Tudo nessa frase está correto. Tudo aqui está correto. Letra B. O trabalho qualificado é realizado com certo grau de aprendizagem, devendo ser adquirido em espaços sistematizados pela sociedade em áreas específicas de atuação. Isso é uma característica muito forte que foi surgindo com a história da industrialização. A ideia de trabalho qualificado é a ideia de que tem um momento que as pessoas precisam fazer curso, aprender sobre a função industrial dela para que ela possa exercer aquilo. É cada vez mais requisitado e é um grande fator de desemprego, né? O trabalho qualificado ele precisa acontecer em locais de aprendizagem que sistematizem, que organizem esse conhecimento em lugares específicos. Apenas coisas, isso não se adquire naturalmente, espontaneamente, como acontecia nos primeiros momentos da Revolução Industrial. Vamos aqui para a letra B. Os recursos naturais são importantes para o processo produtivo, claro, é essencial, mas é um elemento relativo, pois eles variam de acordo com a concepção cultural da sociedade. É uma frase meio estranha, mas está correta, é verdade. Os recursos naturais, a importância que determinados recursos naturais têm em cada sociedade varia muito. Então, existem lugares da África onde o diamante não é muito caro, ele é explorado lá e vendido muito caro na Europa. Ou lugar onde a água abunde, ou algumas riquezas naturais aqui da nossa Amazônia não tem o mesmo valor em que ele é cobrado na Europa. Então é isso, né?
A matéria-prima ou recurso natural ele vai variar de importância de sociedade para sociedade, bem como os produtos já produzidos, né? O produto industrializado ele vai variar de preço dependendo da sociedade. As máquinas e os equipamentos são não só instrumentos de produção, mas também meios materiais utilizados pelo homem para realizar o trabalho e produzir os bens e serviços necessários à vida humana. Então, os meios de produção normalmente se referem a meios de produção como aquilo que é necessário para produzir riqueza. Então, às vezes, a gente vê uma empresa ou uma indústria. Mas é meio de produção desde a indústria, a máquina ou até uma ferramenta, uma chave de fenda que um operário venha a ter. Todo meio material, a realização, todo meio material que separe a matéria-prima do produto é chamado de meio de produção. Está tudo correto aqui também. Letra C. Os seres humanos utilizam a matéria-prima para adquirirem bens e serviços necessários à manutenção da natureza e seus elementos constitutivos. Não, essa frase aqui ela está muito estranha, né? Os seres humanos utilizam a matéria-prima, a matéria-prima é a natureza. Quando o homem retira a matéria-prima da natureza, o homem está degradando a natureza. Então, retirar a matéria-prima, usar a matéria-prima para... A matéria-prima não é utilizada para fazer a manutenção da natureza. A matéria-prima é tirada para fazer a manutenção da sociedade, né? A gente tira uma pedra lá do sítio de exploração ali do mármore e aí a gente faz prédios, faz mesas de mármore. Então, essa é a resposta que não está correta. A resposta é a letra C dessa questão. Observe a imagem a seguir. Então, o aluno vai ver lá a imagem, né? Isso é claramente uma fábrica, né? Você vê aqui um pequeno meio de transporte carregando vários pedaços, né? Várias peças. Elas estão agrupadas aqui e existem funcionários que estão trabalhando com essas peças, né? Uma linha de montagem, peças diferentes. A gente já vê um certo nível de tecnologia aqui. Então, o aluno ele vai olhar para isso daí, né? Desde o início do século XX, o sistema capitalista reordenou as relações de trabalho por meio da organização de produção que possibilitou a acumulação de capital de forma flexível. Essa questão ela é uma terrível casca de banana, mesmo para quem sabe o conteúdo. Então veja bem, a questão começa falando aqui do século XX, ou seja, 1900 para cá. E aí fala da acumulação de capital de forma flexível. A acumulação de capital de forma flexível é um acontecimento que faz parte de uma forma de organização chamada de toyotismo. Okay? Então, a acumulação de capital que aconteceu numa forma de organização que aconteceu no século XX foi o toyotismo. Só que aí ele começa outra frase. Nesse contexto, o processo produtivo verticalizado apresentado na imagem denomina-se, ou seja, dentro do contexto da Revolução Industrial ou da produção industrial, o processo produtivo verticalizado. O que é processo produtivo verticalizado? Então, quem viu lá na ficha tem o processo produtivo verticalizado horizontalizado. O verticalizado é quando a mesma empresa ela fabrica não só o produto final, mas ela fabrica todas as peças. Ela fabrica as peças e os produtos. A organização industrial, que só produz os produtos, mas não produz as peças, ela compra as peças de outras empresas, aí é o horizontalizado. O toyotismo, ele acumulou de forma flexível. O toyotismo não é verticalizado, é horizontalizado, só que ele pergunta com relação ao verticalizado. O verticalizado é o Fordismo e o Taylorismo. O verticalizado não é o toyotismo, não é o mercantilismo. O mercantilismo é antes da Revolução Industrial. O volvismo não entra no assunto. E capitalismo mundial não é uma forma de organização da produção. Então, a resposta desse
Processo produtivo verticalizado é uma característica de nenhum desses, mas do Fordismo e do Taylorismo. Tranquilo, pessoal? Respondemos aí o SSA de 2018. 2017. O trabalho como dimensão. O trabalho como dimensão das relações sociais sempre existiu para satisfazer as necessidades da humanidade por meio da interação dos indivíduos com a natureza. O homem pega a matéria-prima, trabalha, transforma ela em produto. Ao longo da história das sociedades, o trabalho teve o mesmo valor para os diferentes grupos. Com a complexificação das relações sociais, as características que diferenciam o trabalho de uma sociedade para a outra foram ficando mais visíveis. Sobre isso, observe a imagem a seguir. Qual é o nome que é dado às formas de organização de trabalho que mudaram ao longo da história? Modo de produção. Quais são esses modos de produção? O asiático, o primitivo, o capitalista, o escravista, o socialista. Então, está falando disso a questão, pelo menos no enunciado, né? Então, a pessoa vai ver aqui uma imagem e ela vai perceber que essa imagem, preto e branco, a gente vê que é um galpão aqui, né? Não tem nem lâmpada, mal tem lâmpada aqui, né? As coisas de madeira, as janelas abertas. Enfim, é bem antigo. É o início da Revolução Industrial. Muitas mulheres, você vê que é o comecinho mesmo da Revolução Industrial. Com base nas informações contidas na imagem e nas características do trabalho da sociedade moderna, é incorreto afirmar que letra A cooperação simples caracteriza o período de transição entre o trabalho feudal e o trabalho nas sociedades modernas. Esse está correto. O aluno ele precisa saber o que é isso daqui, ó. Cooperação simples. É um termo que cai aí em trabalho e sociedade. Cooperação simples é a forma de trabalho que acontecia nas oficinas. A oficina é o bisavô da indústria. O pai da indústria é a manufatura. A indústria é a maquinofatura. Antes da indústria veio a manufatura, antes da manufatura veio a oficina. Existia a oficina no comecinho da sociedade moderna capitalista e existia a oficina na medieval. Então a oficina, ou seja, a cooperação simples, esteve presente na Idade Média e no começo da Idade Moderna, no período feudal e no começo do período industrial, é a parte artesanal. Então, sim, a cooperação simples está dentro do período de transição entre o trabalho feudal e o das sociedades modernas. A cooperação simples ou as oficinas dos artesãos é o bisavô da produção industrial. No processo de manufatura, antes era o artesanato, com a cooperação simples, e depois vem a manufatura, com a cooperação avançada. No processo de manufatura, a cooperação do tipo avançada, pois o produto final era o resultado da linha de montagem manual. Sim, exatamente. Na manufatura, a cooperação era avançada e o produto era manual. No artesanato da cooperação simples e na manufatura da cooperação avançada, os dois eram manuais, ok? Informação com relação a esse assunto. Letra C. A manufatura foi um processo importante para a inserção da maquinofatura. Sim. Houve um processo de transição. Antes da maquinofatura, que é como acontece com as máquinas, acontecia a manufatura. A manufatura foi um processo importante para a inserção da maquinofatura, pois o aumento da demanda social por produtos impulsionou a criação de máquinas. Estas substituíram os muitos trabalhadores da manufatura. Sim, a manufatura era vários artesãos trabalhando num galpão. A indústria é vários operários trabalhando num galpão. Qual é a diferença dos dois?
Em um, o trabalho era artesanato e no outro, o trabalho era através das máquinas. Manufatura, maquinofatura. Os dois aconteciam dentro da Revolução. Os dois aconteceram dentro do período moderno capitalista. Letra D. As máquinas, substituindo a mão de obra artesanal, permitiram uma produção em larga escala. Isso tornou o trabalho nas sociedades modernas um fator de desigualdade social ainda maior entre os que tinham condições de financiar o processo fabril e os operários das máquinas, que só possuíam a força de trabalho. Sim, a sociedade já era desigual, porque tinha os ricos e os pobres. Com o surgimento da Revolução Industrial, essa desigualdade aumentou muito mais, porque a quantidade de riquezas produzidas foi muito maior. Então, a desigualdade que já existia entre o rico e o pobre aumentou mais ainda. O pobre passou a ganhar o salário, o proletariado, e os ricos que tinham condição de financiar as fábricas e lucrar através da produção se tornaram muito mais ricos. As riquezas se tornaram de nível mundial, porque um país industrializado ele conseguia produzir barato para o planeta inteiro, para exportar para vários países. Então as riquezas adquiriram ou alcançaram patamares ainda maiores, o que causou uma maior desigualdade social, ou seja, diferença entre pobre e rico. Nessa está tudo correto também. Letra E. O trabalhador era livre. Sim, não existia escravidão ou servidão na Revolução Industrial. Tinha uma jornada alta de trabalho, sim, e ótimas condições sociais, de forma alguma. Com direitos trabalhistas e civis que o tornavam um elemento importante para os empresários financiadores das fábricas, elemento importante para os empresários, totalmente. Sem os funcionários, os empresários não conseguiam produzir nada. Mas cheios de direitos trabalhistas e civis, não. Essa aí, com certeza, não condiz com a situação do trabalhador durante a Revolução Industrial, principalmente no contexto dessa foto aqui. Então, a resposta dessa questão, que é a que pede a incorreta, é a letra E. 42. A partir dos anos de 1970, para quem sabe, a década de 70 caracteriza o surgimento do toyotismo e também uma crise mundial, uma recessão mundial, né? Vamos ver o que a questão fala. A partir dos anos 70, o sistema de produção fordista começou a entrar em crise, né? O fordismo abre espaço para o toyotismo, pois a superprodução gerou uma diminuição acentuada da lucratividade. Como alternativa, surge o Japão, toyotismo, um novo sistema de trabalho capitalista que possui um modelo produtivo, a flexibilização da produção. Além de reordenar as relações de trabalho, esse novo sistema produtivo permitiu o avanço tecnológico em muitas áreas. A imagem a seguir representa um novo tipo de trabalhador exigido por esse sistema de produção capitalista nas sociedades modernas. Então, trabalhou vários conceitos aqui das formas de organização. Vamos ver um pouco desses conceitos até como forma de revisão. Antes da década de 70, o que predominava era o Fordismo, né? Que é o que veio depois do Taylorismo. A característica principal do Fordismo é superprodução. Vários trabalhadores fazendo o mesmo serviço simples, né? De forma muito padronizada para possibilitar uma superprodução, produzir muito, produtos iguais, padronizados, né? Quando o Fordismo entra em crise, lá pela década de 70, nos anos 70, surge uma nova forma de organização, que passou a ser chamada de toyotismo, né? No Japão, por causa de um empresário chamado Toyoda. Aí ele criou o que a gente passou a chamar de toyotismo, né? Que é uma forma de organização que passou a ser empregada nas lojas, nas fábricas da Toyota,
que é uma fábrica de montagem automobilística de carro. Quais são as características do toyotismo? Flexibilização da produção e grande avanço tecnológico. O que é a flexibilização da produção? Que é exatamente o que a gente vê nessa imagem aqui. Flexibilização da produção é um funcionário, ele não faz apenas uma função. Ele não tem apenas uma função mecânica que ele faz várias vezes repetidamente e mecanicamente. No toyotismo, o funcionário ele precisava aprender a fazer multitarefas, ele era multitarefado, ele teria que ser especialista em várias funções diferentes. Antes do toyotismo, funções únicas, repetitivas, mecânicas, como aquela que a gente via com Charles Chaplin. A partir da década de 70, com o toyotismo, multitarefas. Era um empregado se desdobrando para fazerem várias coisas ao mesmo tempo. Sobre as características desse sistema de produção, é correto afirmar que, então ele vai querer qual é a função, qual é a frase correta com relação ao toyotismo. Então vamos lá, vamos para a letra B. O trabalhador é especializado em uma única função, deixando-o limitado a uma atividade repetitiva, sem nenhuma visão global do produto. Isso acontecia no Taylorismo e no Fordismo. No toyotismo não é repetitivo e não é função única, como a gente viu ali na foto, né? O controle de qualidade de produção é feito no final do processo, em um setor específico da fábrica. Não é no final do processo. O controle de qualidade e o gerenciamento do padrão dos produtos é feito antes no toyotismo. Então, esse também não está correto com relação ao toyotismo. O salário é uniforme? Não, essa não é uma característica do toyotismo. Pois todos os trabalhadores produzem o mesmo produto. Não, nem todos produzem o mesmo produto. Existe a flexibilidade. Ainda assim, os prêmios, as bonificações ficam restritos aos empresários e capitalistas. Não, existe a ideia de prêmio e bonificação mesmo antes do toyotismo. E no toyotismo é mais forte ainda, né? Não é um salário unificado. Até porque existem funcionários mais e menos qualificados. O aumento das tecnologias robóticas e a automação nesse período de produção capitalista possibilitou a ampliação do número de vagas. Muito pelo contrário. A tecnologia sempre vem para derrubar postos de trabalho, criando um mercado de trabalho para profissionais e funções cada vez mais específicas. Sim, começou a criar formas de trabalho cada vez mais específicas. Letra A. A consequência dessa organização de trabalho permitiu a inserção de taxas de lucro com a superexploração da força de trabalho. Se em outros momentos a força de trabalho já era explorada, nesse momento passou a ser muito mais explorada. Por quê? Porque as máquinas elas têm uma maior tecnologia, elas exigem menos pessoas para manejar ela, então eles tentaram enxugar ao máximo a quantidade de pessoas dentro das fábricas por causa da robótica e da automação, e esse funcionário sozinho passou a ser responsável por muitas tarefas diferentes. Ele agora era um cara que tinha curso técnico, curso superior, conhecedor de engenharia, de cálculo, e dado essa maior qualificação, ele era muito mais cobrado e explorado. E como as máquinas não recebem salário e elas têm menos gastos e produzem mais, então começou a vir uma maior taxa de lucro para os capitalistas. Então a resposta dessa questão com relação ao toyotismo é a letra A. Então respondemos aí 2 vestibulares. Tranquilo, pessoal? Falamos aí sobre vários aspectos do trabalho. Qualquer dúvida é só me procurar. Leiam a ficha. Tranquilo?